dia a todos, o meu nome é Rui Damião, sou editor do IT Channel e sejam bem-vindos à mesa redonda dedicada a Smart IoT e Edge. As tecnologias, como é o caso do IoT, contribuem para que hoje as cidades e edifícios possam ser mais inteligentes e autónomos. Os escritórios e as empresas são hoje mais inteligentes graças a soluções de Internet of Things, assente em redes e principalmente no Edge, local onde os milhares e até milhões de novos dados gerados através de dispositivos IoT são analisados e transformados, fornecendo insights às organizações para tirarem melhor partido da tecnologia colocada à sua disposição. Antes de começarmos com o debate propriamente dito sobre estes temas, passo a palavra à minha colega Marta Quaresma Ferreira para fazer as apresentações dos nossos palestrantes. Marta? Bom dia a todos. Obrigada, Rui. Muito bem-vindos ao nosso live event de hoje. Antes de prosseguirmos com as apresentações dos nossos oradores de hoje, uma pequena nota: o nosso vídeo introdutório de hoje contava com 4 participantes, no entanto, vamos ter a honra de ter um quinto participante, o Pedro Lourenço, da HPE Aruba. Feita aqui a nota, aqui esta correção, passo então a pedir aqui uma pequena apresentação aos nossos participantes, começando por a ordem alfabética dos nossos participantes. Quero pedir uma pequena apresentação, em primeiro lugar, ao André Ribeiro, da Schneider Electric. Olá, muito bom dia. O meu nome é André Ribeiro, como já puderam constatar. Eu estou inserido na área de negócio Secure Power da Schneider Electric e tenho aqui a função de ser Sales Engineer na parte de infraestruturas críticas, portanto, tudo o que seja technical rooms, data centers e todo o material que se adequa a esse tipo de infraestrutura. Sou o responsável aqui da Schneider Portugal para desenvolver esse negócio. Obrigada, André. Gostaria agora de ouvir uma pequena apresentação do Fabrício Brasileiro, por favor. Olá, muito bom dia. Meu nome é Fabrício Brasileiro, como vocês já foram apresentados. Eu sou o Global Director da Forescout Technology. Sou responsável por alianças globais de canais específicos e distribuição de soluções do portfólio da companhia. A Forescout é uma companhia fundada em Israel, mas já com mais de 20 anos no mercado e com foco especial em visibilidade e cibersegurança para dispositivos IT, IoTs e OTs. Obrigada, Fabrício. Segue-se o Luís Correia, da Divultec. Bom dia, desculpem lá. Bom dia, meu nome é Luís Correia. Antes de mais, obrigado pelo convite e por estar aqui presente. Eu sou neste momento Business Development Manager para a área de Networking e Cybersecurity na Divultec. A Divultec é uma empresa integradora já com muitos anos no setor no panorama do IT em Portugal. Portanto, operamos nestas áreas de tudo que gravita à volta de data center, conectividade, cibersegurança. E temos aqui também um conjunto de parceiros que nos ajudam a entregar este tipo de soluções e a melhorar aqui as infraestruturas dos nossos clientes. Obrigada, Luís. Segue-se o Pedro Lourenço, da HPE Aruba. Olá, muito bom dia. Meu nome é Pedro Lourenço, já toda a gente apresentou. Sou Systems Engineer para a HPE Aruba. O meu papel passa pela venda técnica e pelo desenho de soluções para as organizações que estão a estudar o desenvolvimento de novas soluções. Portanto, toda a parte que vai desde o Wi-Fi, Data Center, SD-WAN, Edge e OT. Portanto, a HPE Aruba é a unidade de Edge e segurança na HPE. Portanto, tudo isso são componentes em que eu trabalho. Obrigada, Pedro. Por último, mas não menos importante, o Tiago Caneiras, da Eaton. Bom dia a todos, o meu nome é Tiago Caneiras, sou Sales Specialist para a área de Data Centers, a área de negócio da Eaton, habitualmente conhecida por Power Quality, ou qualidade de energia, que vai desde a ponta da tomada até depois a UPS e todo o software, integração, racks e oferta toda de Data Center na qualidade de energia. Portanto, essa área de negócio está sob a minha responsabilidade em Portugal. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a nós. E agora, apresentações feitas, vamos passar às primeiras perguntas. Passo a palavra ao meu colega Rui. Obrigado, Marta. Vamos então começar com
com a nossa mesa redonda. E aqui com uma pergunta um bocadinho mais genérica, mais um overview do mercado. E começava por perguntar ao Luís Correia da Divultec exatamente isso. Como é que tem evoluído o mercado de Smart IoT e Edge em Portugal? Luís? Sim, aquilo que nós de Divultec constatamos nos últimos anos é realmente a tendência crescente da procura destas soluções. Os clientes tipicamente que querem estas soluções são clientes já que têm aqui alavancam processos de inovação internos, porque se querem manter competitivos, querem encontrar novos mercados, que sabem que têm que ser diferenciadores daquilo que a concorrência faz. E nós realmente temos aqui um conjunto de clientes que apostam muito forte neste tipo de projetos, e nós realmente conseguimos depois alavancar tudo que é desenho e arquitetura deste tipo de soluções, tanto na área da indústria como na área da indústria, clientes que querem mesmo ter ali controle da produção mais granular e assertivo. Clientes na área de saúde que querem melhorar a experiência que têm com os seus clientes, querem levar aquilo para um patamar de excelência com a gestão de presença dentro de instalações das unidades de saúde, ou até mesmo com a gestão de ativos, que são mais ou menos móveis, mas que são extremamente caros, não é? Temos também aqui toda a parte de edifícios inteligentes, e tudo que envolve a parte de edifícios inteligentes para serem mais sustentáveis, tudo relacionado com o sistema de gestão de energia. Aí mesmo alinham as situações, áreas urbanas inteligentes, no caso de alguns municípios que já que querem dar esse passo para de arrancar aqui alguns processos de smart cities, ou também muito ao abrigo aqui do arrasto dos PRRs. E também do setor primário. Portanto, realmente, empresas do setor primário que querem que a gestão de produção agrícola, a gestão de irrigação, a gestão de controle de temperaturas e umidades naquilo que eles estão a fazer em termos de produção, alavancar ali o processo produtivo, para serem mais sustentáveis. E eles desafiam-nos constantemente a desenhar aqui um conjunto de soluções, tanto em conectividade como em computação, mas também em segurança, é muito importante nestas redes, neste tipo de redes de OT e OT, a questão da segurança e da privacidade. E nós temos que desenhar aqui cada vez mais sistemas e arquiteturas cada vez mais resilientes e redundantes. Obrigado, Luís. Nós, de facto, vamos falar um pouco mais à frente sobre cibersegurança, porque é naturalmente um ponto importante. Eu gostava de pedir a opinião do Pedro Lourenço, da HP Aruba, exatamente sobre o mesmo tema. Como é que vocês veem a evolução deste mercado em Portugal, particularmente? Acho que o Luís fez aqui uma boa cobertura. Ou seja, nós nos últimos anos nós vivemos de um histórico em que os clientes vinham ter connosco e nos pediam soluções de conectividade pura. Neste momento, todos eles vêm com o trabalho de casa feito, e quando aparecem com o pedido de conectividade, não querem já só isso, já querem perceber como é que podem tirar partido desta integração de tecnologias de IoT, para poder obter telemetria, poder obter informação, obter analítica que os permite otimizar estes processos. E o Luís passou ali por uma série de pontos que eu acho que são chave, tanto no setor primário como na parte das smart cities, na parte dos smart offices, tudo o que é indústria. Há grandes espaços públicos, todos eles estão a tentar perceber como é que conseguem trabalhar com estas novas tecnologias, porque estamos aqui a chegar a um ponto de maturidade novo, que nos permite realmente desenvolver o tipo de outcomes que conseguimos tirar daqui e perceber como é que conseguem otimizar, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de produtividade, seja do ponto de vista de sustentabilidade, como é que conseguem tirar partido desta tecnologia. Nós ainda há pouco tempo tivemos aqui um evento em Portugal, o nosso evento anual, e um dos pontos-chave que nós fizemos foi exatamente estes Smart Spaces, em que trouxemos especialistas que falaram sobre as soluções que temos para poder integrar este tipo de tecnologia nas nossas soluções. Obrigado, Pedro. Eu também gostava de te ouvir a perspectiva do André Ribeiro, da Schneider Electric. André, qual é a sua perspectiva do mercado? Bem, relativamente a este tema, além daquilo que já aqui foi dito e até enumerar os benefícios que a adoção destas tecnologias da IoT e Edge trazem ao negócio particular de cada organização, o entendimento que eu tenho é que, além de todos estes benefícios já estarem bem consciencializados pelos tomadores de decisão das organizações, das empresas, parece que ainda está difícil de escoar essa adoção para uma computação mais de proximidade, e, portanto, a adoção desta tecnologia. Talvez por falta de descapitalização das empresas, que eu acho que pode ser um fator aqui que está a comprometer este descolamento desta evolução do mercado, porque de facto constatamos que o mercado tem
tendências para crescer e, portanto, tem potencial para crescer, mas de facto existe aqui uma resistência ainda, se calhar até por estabelecimentos de prioridades dos próprios tomadores de decisão das organizações que teimam, ou pelo menos demoram a tomar esta decisão. Mas o que é facto é que o mercado tem potencial para crescer. Ainda ontem a IDC lançou esse indicador, portanto tem aqui um potencial bastante grande a prazo de 10 anos de crescer bastante e, portanto, além de já todos os decisores já têm essa tomada de consciência dos benefícios que traz ao seu negócio, não é? Por causa aqui da adoção e da transformação dos dados em informação e, portanto, essa informação até facilita a tomada de decisão e traz benefícios aos seus negócios. De facto, ainda existe aqui uma certa resistência para descolar como nós queremos e como nós todos queremos que descole massivamente e não falar de empresas ainda a título individual que adotaram esta tecnologia. Então, efetivamente a apostar aqui no Edge, mas de facto o que todos nós queremos é que isto escole em massa e que se concretize esta tendência do Edge. Obrigado, André. Eu passava a palavra à Marta para seguirmos com a segunda pergunta. Marta? Obrigada, Rui. Precisamente aqui sobre a última intervenção do André, vamos aqui falar da questão do Edge. Começava por perguntar, dirigir já a pergunta ao Tiago Caneiras, da Eaton, se o movimento da cloud para o Edge, do centro para a periferia, se continuamos a assistir a este movimento e quais são as principais tendências tecnológicas e como é que orquestramos e automatizamos a gestão em ambientes mais complexos e híbridos também. Bom, como é que nós vemos um bocadinho este crescimento, um bocadinho no seguimento daquilo que o André disse? O crescimento, estamos a falar de um crescimento grande na parte do Edge, estamos a falar cerca até 2025, cerca de 50% dos dados já começam a ser geridos na Edge, portanto, no fundo, estamos a dar esse passo que já não há volta a dar, portanto, já é um passo que já segue há algum tempo, a seguir da cloud para a Edge. No fundo, o grande desafio aqui, um bocadinho a tendência tecnológica, é no fundo orquestrar isto tudo, portanto, no fundo, com o software que faça uma total integração e automatização destas duas plataformas. No fundo, o que tentamos sempre é que exista algo que consiga comunicar tanto na Edge como para a cloud, em caso também de haver algum problema na Edge, porque cria outros desafios, ter tudo na Edge e ter alguma coisa na cloud. Portanto, esse desafio, e para mim, nós como Eaton, o que pensamos e o que estamos a oferecer aos clientes, no fundo, é a automatização e uma gestão global das duas soluções, em parceria. Portanto, no fundo, temos desenvolvido ao longo do tempo algum software no controle e automatização destas duas plataformas para os seus clientes. Portanto, tudo para tomar decisões em tempo real e, no fundo, não haver, que é o mais importante e aquilo que os clientes querem, não haver perda de serviço. Portanto, seja qual for a área de negócio, seja na área hospitalar, na área alimentar, nos centros de dados, portanto, no fundo, é ter tudo isso bem alinhado e afinado para conseguir, para nada falhar na altura de haver algum evento e haver algum problema. Obrigada, Tiago, obrigada pela sua intervenção. Gostava de ouvir sobre o mesmo tema o Fabrício, aqui sei que aqui o Tiago já deu aqui alguma perspectiva, mas também gostava de ouvir a sua opinião. Sim, o que as tendências de mercado, principalmente, não só no mundo como em Portugal, é que o Edge Computing ele está em ascensão para esse downsize, essa mudança de paradigma como um todo. O investimento desse tipo de infraestrutura cresceu uma taxa média de pelo menos 22% ao ano. Isso são números globais, mas em Portugal isso é um pouco menor, está aí na faixa de 17% ao ano. Mas as empresas elas buscam processar os dados próximos à fonte de geração de dados e reduzir latência, o que traz benefícios aí para quem está produzindo dados e para o cliente no final. Eu acredito que essa migração de cloud para Edge continua a ser uma tendência dominante,
no mercado tecnológico, não só em Portugal, mas como no mundo. Acreditamos aí que a Associação Portuguesa de Desenvolvimento dessas comunicações estima que 80% das organizações até pelo menos 2028 irão adotar essas estratégias de edge computing para melhorar essa eficiência operacional, buscando melhores lucros, mais velocidades no tratamento das informações, e essa automação desempenha um papel crítico. Então, as principais tendências tecnológicas para isso que vem melhorando sem sombra de dúvidas, a inteligência artificial vem consolidando e ajuda bastante nessa transformação do edge. A questão de segurança de borda, cada vez mais, as bordas estão mais seguras, e isso possibilita a adequação dessas novas tecnologias, e sem dúvidas a orquestração e automação de ambientes híbridos. Não é uma mudança totalmente em 100% da noite para o dia, mas essa orquestração de mundos híbridos, essa coexistência do Edge com o Cloud, ele vai existir, ele vai ser um tempo crucial de X anos, de 10 anos, de 12 anos, e que vai trazer isso no futuro muito breve, essa total adequação da tecnologia como um todo. Obrigada, Fabrício. Passava agora a palavra ao meu colega Rui Damião para prosseguirmos com a próxima questão. Obrigado, Marta, e vamos falar aqui de redes do 5G e do Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E e eventualmente outros standards que por aí que vão chegar. Este 5G, Wi-Fi 6 e 6E vão potenciar a utilização de dispositivos IoT e outros dispositivos pela disponibilidade e pela sua velocidade. Eu começava por perguntar ao Pedro Lourenço da HPE Aruba quais é que são as tendências das novas redes e como é que se pode tornar essas mesmas redes flexíveis, escaláveis e robustas. Pedro? Então, uma tendência que nós temos vindo a ver desde há algum tempo já. Nós especificamente já trabalhamos assim desde sempre, mas temos vindo a ver um crescimento, é a consolidação do que são as tecnologias de IoT e as tecnologias de comunicação IoT no mesmo equipamento que o Wi-Fi. Ou seja, hoje em dia o que é um access point, já não é um access point apenas Wi-Fi, ele funciona também como uma gateway. Nós conseguimos integrar outros rádios dentro deste elemento, sejam rádios Zigbee, sejam rádios Bluetooth Low Emission, ou mesmo só ter um conector que permite fazer a expansão para outros tipos de protocolos. E isto vai permitir que seja feita uma otimização da infraestrutura que é colocada nas organizações, não sendo necessário estar a criar uma rede paralela para, por exemplo, uma rede Zigbee ou qualquer outro tipo de sistema IoT, podendo multiplexar nesta única infraestrutura, nesta infraestrutura estruturada que estamos a utilizar, todos os tipos de comunicações, tanto de IoT como Wi-Fi. Isto do ponto de vista de implementação, a rede vai lá estar. Hoje em dia as organizações, todas elas estão a pôr Wi-Fi, ou todas, e a partir do momento em que têm esta infraestrutura, já estão preparados para fazer o crescimento para o que é a componente IoT. Para além disso, se formos olhar para a norma Wi-Fi 6E, nós vemos que passa a ser obrigatória a integração também no rádio GPS nos APs. Tem a ver com a forma como se faz o controle dos canais rádio. O que é verdade é que isto vai nos permitir também enriquecer a parte de localização. Portanto, há pouco o Luís falava ali do asset tracking, da localização de equipamentos que são caros. A partir do momento em que temos esta tecnologia, vamos começar a poder fazer localização automática dos APs em mapa. Portanto, isto depois pode ser integrado com outras plataformas e vai nos permitir conseguir também enriquecer isto e conseguir agregar e correlacionar tanto a informação de localização como a informação de sensorização e afins. Isto é uma das tendências que nós vemos e é uma das integrações que nós vemos dentro do que é o Wi-Fi e toda a parte de Smart, IoT e Edge. Nos espaços onde nós não conseguimos chegar com o Wi-Fi, porque nem todos os espaços estão preparados para isto, o 5G vai nos ajudar a complementar esse espaço. Se nós pensarmos no que é uma mina, se nós pensarmos no que é uma Smart City, se nós pensarmos na indústria onde nem sempre se pode estar a fazer uma rede que é a Wi-Fi, nós vamos precisar de algo que nos permita ter a comunicação com todos esses elementos que estão espalhados pelos espaços. E o 5G, principalmente aqui o Private 5G, vai nos permitir endereçar
esse tipo de desafios. Se nós pensarmos no que é um grande espaço agrícola, nós não vamos espalhar uma rede Wi-Fi por todo esse grande espaço agrícola, não vamos fazer uma rede estruturada. A cobertura que nós conseguimos com elementos mais pontuais de Private 5G pode nos ajudar a criar os caminhos de comunicação e potenciar então a utilização destas tecnologias e da comunicação de tudo o que é edge computing para o resto da rede, para o core da rede, para podermos depois fazer então a correlação, a análise de tudo o que está a acontecer. Isto é uma das formas como nós vemos que eles crescem juntos. Obrigado, Pedro. Eu gostava também de ouvir aqui a perspectiva do André Ribeiro, da Schneider Electric, sobre este mesmo tema. André? Obrigado, Rui, pela questão. Bem, relativamente a este tema e a esta questão, eu vou dar aqui a perspectiva do fabricante e como especialista de infraestrutura, pronto, de facto, como tornar estas redes flexíveis, escaláveis e robustas, porque a questão das redes, as tendências das novas redes é sempre mais velocidade, é sempre menor latência, é sempre disponibilizar cada vez a tempo real a maior disponibilidade de dados para depois as tomadas de decisão, como é evidente, já sabemos que é através dos dados e da informação que se tomam as melhores decisões e conseguimos ser competitivos enquanto empresas. Mas relativamente aqui à questão de como tornar as redes flexíveis, escaláveis e robustas, no ponto de vista de infraestrutura, nós aqui consideramos que tem que ser essencialmente através de uma camada de digitalização e, portanto, conectar toda a infraestrutura através de software que nós temos, somos especializados nessa área, nessa matéria, e é através depois desse software que consegue disponibilizar dados para tornar a infraestrutura mais flexível, para depois uma tomada de decisão melhor, caso a infraestrutura necessite de agilidade, nós temos esses dados ao nosso dispor, e esses dados depois também vão servir para escalar quando existe a necessidade de escalar essa infraestrutura e depois, por último, a nível de robustez, todos esses dados dão-nos a informação a tempo real quando agir e quando atuar no melhor momento e, portanto, no momento em que a infraestrutura pode estar em baixo para depois acelerar a rapidez na reposição do serviço. E, portanto, sem dúvida nenhuma, aqui a camada digital, os softwares, do meu ponto de vista, aqui que na Schneider pode oferecer e oferece, estão disponíveis no mercado, promove, sem dúvida nenhuma, aqui a robustez e permite a flexibilidade e a agilidade da infraestrutura. Obrigado, André. Fabrício, eu vi-o há pouco a concordar com o que estava a ser dito sobre este tema. Queria-lhe também pedir a sua opinião sobre aquilo que estamos a falar aqui do 5G e do Wi-Fi 6 e 6E. Fabrício? Sim. Bom, o que o André falou em relação a software, acho que uma nova tendência de novas redes é de fato muito importante que o André falou, que uma nova tendência é o acrônimo SDN, que significa Software Defined Network. Eu acho que a inteligência de software permite fazer com que as redes elas se tornem capazes de se autocomunicar e fazer uma adequação de N redes diferentes, trazendo para o ambiente hoje que é a escalabilidade, melhores velocidades e a adequação daquela rede que existe. Então, o que seria um software que é uma nova tendência que tem facilitado bastante essas redes a se comunicarem melhor? Esses softwares de redes, eles permitem um controle que a rede seja centralizado e programável, o que facilita o gerenciamento de configurações flexíveis da rede. Isso é fundamental para a otimização de tráfego de dispositivos, principalmente IoTs e IoTs, e a entrega de serviço de forma muito ágil. Então, basicamente, isso seria uma rede mesh. Essas redes mesh permitem que a comunicação desses dispositivos IoT se comuniquem diretamente entre si, o que criam aí redes mais robustas, escaláveis e super úteis em cenários onde a cobertura de rede é desafiadora, que daí a gente pode elencar pontos de agricultura, de saúde conectada, de cidades inteligentes, onde talvez uma infraestrutura de rede comum e antiga não daria conta
de acompanhar esse crescimento inteligente e escalável do qual a necessidade de um IoT permite ou que traz para uma melhoria das mesmas. Então, há redes heterogêneas que fazem integração via software. Acho que é o novo paradigma e algo que não só Portugal, mas como o mundo inteiro está criando e está buscando a cada dia que passa. Obrigado, Fabrício. Antes de passar para a próxima questão, eu gostava também de ouvir a perspectiva do Luís Correia sobre quais são as novas tendências, as tendências das novas redes. Luís? Sim, eu acho que os meus colegas espanhóis já disseram praticamente tudo, pronto, mas eu, pegando aqui nas palavras também do Pedro, porque nós de Deviltech somos parceiro platino da Aruba, sim, nós internamente, qualquer projeto que nos seja pedido de conectividade, nós, por base, já desenhamos isto com APs que tenham esta funcionalidade de ser uma gateway de IoT, portanto, já nomeadamente sempre com ZIG e o BLE. Pronto, é essa a preocupação, nós temos já isso, perceber e explicar ao cliente que faz sentido, também clientes da área da indústria, que faz sentido, obviamente, colocar, e da área da saúde também, colocar logo os APs com esta funcionalidade, para termos aqui a possibilidade de criar aqui, tipo um backbone, que vai receber toda esta informação de sensores e encaminhá-la para a camada de software. O que nós vemos também no 5G, vemos a coisa muito agarrada ainda aos operadores. Portanto, em Portugal, o país e o mercado são mais pequenos e o país tem esta tendência, não é? Os operadores já estão aqui muito impressionados, né, nestas ofertas de 5G e 5G relacionado com o IoT. Não vemos ainda assim grandes projetos ou grandes clientes que nos pedem ou que estão a pensar criar aqui uma rede privada 5G, portanto, tem esta facilidade com os operadores. A minha preocupação aqui sempre, quando estes projetos se interligam, é mesmo a parte da segurança, né? Perceber como é que nós vamos aqui ligar as duas redes, o 5G, todo este mundo de 5G, sensorização com a rede do cliente e com a rede Wi-Fi que já existente, com esta interligação e como é que isto consegue migrar. A nossa preocupação está sempre aí, portanto, para termos visibilidade e controle sobre o que ali está. Obrigado, Luís. Nós daqui a uma ou duas questões vamos falar de cibersegurança. Mas, entretanto, passo a palavra à Marta Ferreira para avançarmos com a quarta pergunta. Marta? Obrigada, Rui. Ultimamente nos últimos anos temos ouvido falar muito da transformação digital, mas de facto quais são os grandes desafios que a transformação digital traz aqui à área da indústria e como é que, por um lado, o IoT e o Edge também podem ser aqui uma alavanca à produtividade? Eu gostava de começar por ouvir o André Ribeiro da Schneider Electric sobre este tema. Bom, relativamente a esta questão aqui, como é que o desafio da transformação industrial na indústria e o IoT podem ser os enablers da produtividade e qual o desafio na indústria? O principal desafio aqui na indústria é que tem um ecossistema muito peculiar, que é toda aqui a camada de IoT, não é? Da tecnologia operacional, que precisa atualmente de ser integrada com a tecnologia de informação. E, portanto, estamos aqui desde a base dos atuadores, pelo menos aqui para o fórum perceber. Estamos aqui a tentar integrar desde os integradores até o ERP, portanto, passando aqui pelas diferentes camadas, passando pelo SCADA, e depois do SCADA é aqui o último layer da camada operacional, que precisamos então dar o salto para fazer as integrações com os ERPs e com os MES, Manufacturing Execution Systems, que é aí que começa a extrair os dados de o que é produzido em âmbito industrial, portanto, em chão de fábrica, e ser transformado em informação. Mais uma vez, aqui, sempre que falamos em informação, de facto, é através da informação que se tomam as melhores decisões e que as empresas, reforço aqui, conseguem ser mais competitivas. E, portanto, aqui está o grande desafio, não é? Que é conjugar aqui a parte do controle com a parte dos dados. E esta parte aqui, bem integrada, mais uma vez, sempre através agora da camada de digitalização dos softwares que nós temos disponíveis. E eu, quando digo nós Schneider, temos esses softwares para cada vertical na área da indústria ou outra vertical, temos esses softwares especializados para poder fazer essa integração e para depois poder disponibilizar os dados aos tomadores de decisão. E, portanto, isto culminando e
terminando aqui a minha resposta a esta questão, é essencialmente fazer a integração com a camada de digitalização e, estando estas duas áreas satisfeitas e completamente integradas, o OT com o IT, com recurso a software, pronto, disponibiliza-se logo de imediato todos os dados e, portanto, as empresas, logicamente, serão mais competitivas com a disponibilização desses dados. Obrigada, André. Gostava agora de ouvir sobre o mesmo tema o Fabrício, da Force Scout, a sua opinião. Bom, acredito que um ponto importante de IoT e Edge seria a integração, assim como o André disse, a integração de sistemas legados. Acho que muitas indústrias hoje possuem sistemas legados e que não facilmente serão integrados com novas soluções digitais e novas tecnologias. As empresas hoje, assim como a Schneider, assim como a Forescout e outras empresas do mercado, a Aruba, que está aqui hoje, elas têm uma responsabilidade ou um desafio de criar soluções muito mais para trazer novas tecnologias, mas para fazer essa integração desses sistemas legados. São sistemas que não facilmente serão atualizados, mas que sim passa por um período de transição e funcionamento híbrido. E essa lacuna é a lacuna mais importante que nós, provedores de serviços, podemos apresentar para o mercado. Outro ponto importante é a segurança cibernética. À medida que existem mais e mais dispositivos, e esses dispositivos e esses sistemas, eles se tornam conectados, a superfície de ataque cibernético, ela se torna maior. É a mesma coisa quando eu tenho uma casa e eu começo a abrir N portas distintas, N formas para que minha casa seja acessada. Eu crio aberturas para que esses sistemas sejam invadidos e tenha aí uma parada de produção para os mesmos. Então, acho que a segurança é uma preocupação crítica e essa exposição à ameaça cibernética é um desafio constante. A gente traz, essas oportunidades de mercado trazem oportunidades de ganhar escalabilidade, crescimento e melhorias, mas por sua vez abrem também algum tipo de desafio, e esses desafios são os nossos desafios que estamos no mercado para atuarmos nessas lacunas. Obrigada, Fabrício. Já houve aqui uma pequena introdução àquela que é a nossa próxima questão sobre cibersegurança, mas antes de lá irmos, gostava aqui de ouvir o Luís Correia sobre efetivamente aqui os desafios e de que forma é que podem ser ultrapassados estes desafios e se aqui o IoT e o Edge podem ser aqui estes tais facilitadores à produtividade na indústria. Sim, claro. Os desafios, o Fabrício também já referiu a maior parte deles. Os sistemas legados continuam a ser um problema, principalmente na indústria, coisas muito antigas que não são facilmente integráveis com a IoT. Cada caso é um caso, mas sim, é um problema. Muitas vezes também o volume de informação que é gerado quando se instala um sistema, uma rede IoT, o volume de informação que é gerada é enorme. E as empresas, muitas vezes, por constrangimentos financeiros, não querem apostar muito no processamento do Edge, ou seja, ter ali logo computação ali perto que vá realmente processar toda aquela informação. Portanto, e isso torna-se às vezes uma dor de cabeça, porque depois aqueles dados não são corretamente analisados. Portanto, aqueles dados, para darem insights, para termos aqui um sistema de apoio à decisão muito importante na parte da indústria. Estes dados geralmente depois podem não ser corretamente analisados. Isso também para mim é um problema que nós notamos. A cibersegurança vamos falar a seguir, portanto, mas é sempre, eu toco sempre neste ponto, porque realmente é muito importante, e o Fabrício também já referiu, é muito importante pela expansão da superfície de ataque que estes devices incutem. Mas sim, mas eu vejo que os clientes querem realmente apostar neste tipo de sistemas, porque lá está. Há aqui uma vertente de inovação como eu já referi, que eles querem conseguir entrar em novos mercados, e isso é através desses sistemas que eles conseguem ser mais inovadores e mais competitivos e diferenciadores. Lá está, estas redes IoT e sistemas de IoT permitem realmente aumentar aqui a eficiência operacional dos seus processos produtivos, porque eles conseguem fazer aqui mesmo uma gestão em tempo real, reduzir custos de produção, porque realmente conseguem tirar os insights daquilo que estão ali a receber, conseguem realmente aqui introduzir alterações nos sistemas de produção, porque
estão aqui, por exemplo, a controlar, nós vimos isso a controlar, nomeadamente a qualidade do produto final e controlar o número de defeitos que esse produto final pode ter e melhorar ali o processo produtivo. Uma das coisas que nós também vemos é a questão da manutenção preventiva dos equipamentos na indústria, portanto, eles perceberem com sensorização indícios de que as máquinas poderão estar a ter algum tipo de falha que pode implicar a paragem de uma unidade industrial, portanto, e com esta sensorização eles conseguem perceber que é necessário fazer uma manutenção preventiva para evitar males maiores. Aumentar a segurança dos trabalhadores, também já vemos aqui alguns projetos para aumentar a segurança dos trabalhadores, e depois sim, também reduzir custos energéticos e aumentar a sustentabilidade do negócio. Obrigada, Luís. O Tiago tinha levantado a mão, entretanto era precisamente assim que ia dar agora a palavra. Ok, se calhar cliquei aqui. Ok, não tem problema, é assim. Se como é que calhar a foi Ethan... sem querer, pronto, não, mas não tem problema. de Não, qualquer não, das mas formas era o Tiago que ia não responder tem agora. problema. Como é que nós vemos isto? É assim, eu até costumo dizer um bocadinho aos clientes que é quanto mais entrada de dados e quanto mais dados eles obtiverem de cada ponto, mas aumenta a sua saída e isso aumenta a sua saída na produtividade. Portanto, nós na Ethan, isto é um ponto importante, cada vez mais todo o tipo de equipamentos que disponibilizamos para os clientes, tanto na indústria como na área de data center, todos eles conseguem fornecer o máximo de dados ao cliente. E isso é muito importante porque os clientes hoje em dia, um bocadinho, o estudo que se faz é todos os clientes que investem um bocado nesta área, tanto no IT, e depois passaram um bocadinho para ter edges no seu próprio, dentro de casa e mais perto de todos os equipamentos, aumentando a sua produtividade, no fundo vai ter um retorno, vai ter um ROI, vai ter um return on investment desse investimento e não ver como um custo. Portanto, estamos a falar, se calhar, aumentar a receita entre os 20% ao longo de 4 anos versus aquela indústria que não acreditou e que não quis fazer essa mudança. Portanto, eu acho que esse paradigma mesmo no cliente já está a mudar, portanto, eles só estão a perceber que é algo que já é um ponto sem retorno na indústria 4.0 e a obtenção de toda essa informação é crucial para o seu negócio e para o aumento da produtividade. E aqui tocando também um bocadinho um ponto que todos estavam a tocar, e agora o Luís também falou no final, portanto, com essa coleta de dados conseguimos ter e antecipar uma série até de problemas junto do cliente, tanto seja manutenções preventivas ou corretivas que possamos ter que fazer junto ao cliente, seja melhorar a sua própria eficiência energética e de produtividade dentro da indústria. Portanto, no fundo, isto é um ponto crucial nos clientes. Os clientes têm que perceber que isto não é um custo, e sim um investimento, porque vão ter um retorno substancial na sua infraestrutura em darem este passo. Eu penso que é um caminho certo e é um caminho sem retorno. Obrigada, Tiago. Passamos agora àquela questão que acho que está toda a gente desejosa de passar aqui para a questão da cibersegurança. Para isso passo a palavra ao meu colega Rui Damião. Obrigado, Marta. Sim, vamos falar de cibersegurança porque é naturalmente um tema importante. Eu vou começar por dirigir esta questão ao Fabrício, até porque, pelo menos aqui, a questão que eu tinha pensado vai um pouco de encontrar aquilo que o Fabrício tinha referido, que é com um número infindável de potenciais dispositivos ligados às redes corporativas e públicas em enviar informação, como é que se pode proteger e gerir todos estes dispositivos e a sua própria rede? Fabrício? Não, obrigado pela palavra. Até desculpa até para a Marta por ter introduzido esse assunto até sem pontuar, mas acredito que cibersegurança em geral, a cibersegurança em geral, não somente nos aspectos de IoT e Edge, ela tem se tornado, ou já se tornou em muitas empresas, talvez de nível de importância em top 2 ou top 3 em qualquer tipo de negócio. Hoje, existem boards de cibersegurança dentro de todas as companhias, pelo menos das maiores companhias, sendo isso um assunto muito importante, muito abordado por todas as companhias e a sociedade como um todo. Cybercrimes hoje, ele significa, todo cybercrime no mundo hoje, ele tem um faturamento médio ou pelo menos próximo de 3 trilhões de dólares no mundo como um todo.
E isso, falando de crime em geral, isso significa mais do que qualquer outro tipo de crime existente. Corrupção, tráfico de drogas, tráfico humano e N outras coisas. Então, se você juntar todos os crimes do mundo hoje, ele não é comparável com o faturamento do cybercrime. Então, cibersegurança e cybersecurity, de fato, é um tema crítico, especialmente em um ambiente onde esse grande número de dispositivos conectados estão crescendo. Hoje eu tenho 2, 3, 4, se não me engano, na minha casa eu devo ter pelo menos uns 20 a 25 dispositivos conectados em uma grande rede. Todos esses dispositivos, eles trazem, além de produtividade, N riscos. E esses riscos, naturalmente, ele está infindável no número de dispositivos e de informações que os mesmos produzem no dia a dia. Então, qual que é a nossa função hoje, não só como companhia desenvolvedora de software e soluções, mas como cidadão e como pessoas? É proteger e gerenciar eficazmente todos esses dispositivos que estejam conectados em alguma rede. Eu acho que passa muito mais por um software, passa muito mais por uma solução, mas sim por uma cultura de segurança. Aquela mesma cultura que você tem de esconder e ter uma senha secreta para o seu cartão bancário, para o seu cartão de crédito, MBWay ou qualquer coisa nesse sentido, ele tem que passar hoje por uma educação de qualquer dispositivo que esteja assim conectado, porque esse dispositivo ele tem uma capacidade gigantesca de armazenar dados confidenciais e dados que, por sua vez, podem te expor na grande rede mundial, que é a própria internet, qualquer tipo de rede. Então, enviar essas informações, seja lateralmente, seja para a internet, ele existe aí alguns pontos e desafios como segurança em camada, política de segurança muito bem clara nas companhias e em casa como um todo, gerenciamento de acesso, atualizações desses dispositivos, brechas de seguranças, elas são criadas diariamente que são capazes de abrir portas, janelas e possibilidades de aí ter um dispositivo que seja vulnerável. Então, falando de IoT especificamente, todo dispositivo de IoT frequentemente tem uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade de segurança ela tem que ser explorada, ela tem que ser identificada o quanto antes e criar uma abordagem específica de proteção desses dispositivos. E, na minha opinião, a análise comportamental e a educação e a conscientização de cada um de nós são parte importante, a um tipo de incidente que possa vir a acontecer, a um tipo de brecha de segurança nesses dispositivos. Então, a explosão de dados, ela traz vulnerabilidade, e essas vulnerabilidades, a mesma explosão de dados, ela vai trazer cada vez mais vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades têm que ser parte diária de uma autoproteção, de autoconscientização dos mesmos. Obrigado, Fabrício. Eu gostava também de ouvir aqui a perspectiva do Tiago Caneiras, da Eaton, sobre o tema aqui da cibersegurança. Tiago? O Fabrício já disse tudo, tudo já sabemos sobre as políticas de segurança, sobre o que é que esse novo desafio que traz na rede e principalmente para a cibersegurança. Portanto, eu vou falando aqui um bocadinho como no final disto tudo, como é que nós podemos proteger. Portanto, e é esse um bocadinho também a visão da Eaton, tanto quando faz e quando lança para o mercado e tem também várias camadas do seu software, como também do seu hardware que coloca na rede, portanto, que é colocada na rede. Portanto, isso tudo é uma preocupação imensa. Todos esses desafios que existem agora na rede trazem esse risco adicional. Portanto, e nós vemos que há uma forma mais rápida e clara de nos proteger, portanto, e é através da certificação. Portanto, a certificação em cibersegurança, todos os nossos dispositivos neste momento estão devidamente certificados, tanto para as normas europeias como para as normas americanas. Portanto, estamos a falar do IEC 62443-2-2
e o L29290-2-2. Portanto, são todas certificações em laboratório para cibersegurança. Portanto, todas as nossas políticas, tanto de software e de hardware, requerem este tipo de certificação. Porque quando vamos para o mercado, e estão aqui outros fabricantes também, há muita coisa no mercado, e colocar um equipamento na rede pode-se pensar que é uma coisa simples, que é uma coisa banal, que não tem qualquer mal, vender uma placa de rede e colocá-la na rede, mas no fundo é uma coisa muito crítica. Portanto, os ataques hoje, as guerras, além daquelas que conhecemos com armas e drones, hoje em dia passa-se um bocadinho na rede. Portanto, conseguimos parar desde uma casa, um prédio, uma indústria, uma zona geográfica, um país, portanto, através da rede, portanto, e da rede informática. Portanto, e no fundo, o que nós passamos, a mensagem ao cliente que está a fazer e desenvolver nesta área implementações de políticas robustas na área da segurança, é que tenham atenção ao que põem ou que ligam à rede e verifiquem algo tão simples, que é verificar se são certificados para cibersegurança. Acho que é um ponto tão simples que o cliente pode ver de uma forma rápida. E aqui penso que nós, como fabricantes, temos que ter isso dentro do nosso mindset para passar essa mensagem ao cliente. Penso que será por aí. A guerra está-se a fazer muito pela rede informática e através daqui, desde a roubo de dados como paragem de serviço, portanto, é crítico, é uma situação bastante crítica. Obrigado, Tiago. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Luís Correia, da Divoltec, sobre o tema da cibersegurança e associado ao Smart IoT e Edge. Ok. Nós até aqui falamos, já percebemos aqui todos aqui os benefícios que estas redes, esta transformação digital com estas redes trazem aqui para cima da mesa. Mas pronto, mas ao mesmo tempo existe esse lado B, que é o aumento da superfície de ataque. Portanto, estes devices todos ligados à nossa rede, de vários fabricantes, aumentam aqui realmente a nossa superfície de ataque, uma maior exposição. E o aumento do risco de incidentes de cibersegurança. Portanto, e existem vários casos conhecidos nos últimos anos, vejam o Colonial Pipeline nos Estados Unidos, a ciberguerra permanente que existe às infraestruturas críticas na Ucrânia, nomeadamente a rede elétrica, portanto, a rede de bots do Mirai, que pegou em 600 mil devices IoT, pegou neles para fazer ataques de DDoS, plataformas de streaming e cloud providers, ou mesmo o que nós vemos também ultimamente, é usar os devices da IoT que têm vulnerabilidades que estão expostos, que estão ali e através deles conseguir lateralizar e entrar nas redes corporativas para desencadear ataques de ransomware, tipicamente. Portanto, tudo isto tem que ser pensado. Portanto, porquê? Porque estes devices realmente, quando são colocados no mercado, os fabricantes não têm realmente essa preocupação do security by design built-in para os produzir. Portanto, isso acho que sim, acho que o Tiago referiu isso, está a ser, não os fabricantes, essa preocupação de certificados dos equipamentos, mas a maior parte deles não tem essa preocupação. Pronto. E aqui, obviamente, nós temos que abordar isto de uma forma completamente nova, em que temos que ter visibilidade total sobre aquilo que está ligado à nossa rede. Temos que ter um controle e uma análise contínua daquilo que está acontecendo na nossa rede, comportamentos destes equipamentos, e isto, sejam eles IoT, OT, mesmo o próprio IT, portanto, isto é transversal. Portanto, ou mesmo agora com o advento das redes ciclos Enterprise ou Private Enterprise. Então, tudo isto tem que ser, vai estar tudo ligado na minha rede. A questão do perímetro, como nós o conhecíamos, isso já morreu há muitos anos, portanto, nós temos que ter aqui realmente uma nova abordagem neste seguimento. Portanto, o caminho na nossa ótica e daquilo que nós vemos. Portanto, é preciso visibilidade total sobre aquilo que está ligado à nossa rede. Portanto, eu não consigo proteger, eu não consigo tomar uma decisão se não tiver visibilidade total sobre o que está ligado à minha rede. Portanto, tem que ter mesmo completa visibilidade. Portanto, aquilo que nós vemos é que os ataques de ransomware não havia uma visibilidade total sobre aquilo que o cliente tinha ligado à sua rede. Em termos de arquitetura, é fundamental as arquiteturas serem neste momento baseadas em segmentação. Okay? Segmentação e preferencialmente segmentação dinâmica, à medida que os comportamentos, à medida que os parâmetros de rede vão mudando, segmentação dinâmica da nossa rede, e adotar aqui filosofias de privilégio extremamente necessário, portanto, uma lógica de zero trust, isso é fundamental para mim. E depois lá está toda a parte de componentes de monitorização,
de tudo que se passa na nossa rede. E lá está, seja o que for, seja a IoT, seja OT, seja mesmo sistemas mais antigos, legacy de controle industrial, tudo isto nós temos que ter visibilidade sobre isto, temos que ter a gestão e uma abordagem preventiva disto, baseada em comportamento e ao mesmo tempo consigamos bloquear, mitigar qualquer ataque que seja ele conhecido ou qualquer vulnerabilidade que seja ele conhecida ou não conhecida. Pronto. E de preferência depois tudo isto numa consola unificada que facilita a gestão do dia-a-dia e proporciona aqui também aqui algum retorno de investimento. Nós tipicamente, pronto, já aqui referi, nós temos aqui a parceria com a Aruba para a parte de conectividade, mas depois para esta parte mais de cibersegurança, mais dedicada a este mundo do IoT, temos aqui uma parceria com a Palo Alto, também do qual somos platino, e é essa parceria que nós realmente utilizamos nestes projetos mais abrangentes, mais inovadores, com muitos devices ligados na rede das empresas. E porquê? Porque a Palo Alto neste momento consegue ter aqui um conjunto de serviços, nomeadamente os chamados Cloud Delivery Security Services, muito específicos para o IoT e para o IoT. Pronto. E eles entregam isto tipicamente através da segurança de rede, através das Next-Gen Firewalls, ou mesmo através do serviço de SaaS, que é o Prisma Access, entregam isto no portal cloud. Isto é sempre servido através do modelo cloud. Porquê? Por causa de toda a análise de inteligência artificial e machine learning, cada vez terá um papel fundamental no combate deste tipo de explorações e ciberataques, porque os ataques, a velocidade que os ataques estão a ser realizados já também com recurso à automação, nós não conseguimos manter o passo e conseguir, com os métodos tradicionais, dar resposta a todo este tipo de ataques. É fundamental esta componente do machine learning e inteligência artificial. E o que nos permitem é este tipo de modelos e permitem-nos, primeiro, realizar um inventário total de todos os ativos que nós temos na nossa rede, ok? Tudo, inclusive toda a parte de IoT. Avaliar o risco que aqueles devices podem estar a incluir na minha rede, e depois validar de forma contínua a confiança que eu tenho ou não naquele equipamento com base naquilo que ele está ali a fazer na minha rede. Pronto. E se ele está ali a dar dados de temperatura, mas de repente começa a tentar comunicar com um servidor, isso não deve ser um comportamento normal. Portanto, e isto eu tenho que perceber que isto está acontecendo na minha rede e tenho que depois tomar uma decisão, seja ela manual, seja ela automática. Portanto, esta vertente aqui, nós vemos isto como sendo um ponto-chave, por exemplo, para aquelas organizações em Portugal que têm que cumprir, por exemplo, o Decreto-Lei 105 de 2021, em que são obrigados a realizar um cadastro total de tudo que está ligado na rede e perceber o que é que aquilo faz na rede, perceber o que é que aquilo pode interferir em termos de risco. Portanto, também com estas tecnologias nós conseguimos realmente fazer uma segmentação de forma contextualizada, em que conseguimos aqui criar perímetros ou microperímetros de aquilo que nós chamamos, tipicamente se chama o Industrial DMZ, em que conseguimos ali segregar estes devices e definir muito bem regras e políticas de segurança com quem é que eles vão comunicar, e com os perigosos necessários. Conseguimos inspecionar e monitorizar sempre de forma contínua, em termos de políticas de segurança, o que ali está a acontecer, porque com o portfólio das assinaturas que cada vez são atualizadas, conseguimos perceber realmente o que aquilo vai ser, o que é que está a fazer. Conseguimos consolidar, clientes que já têm as Next-Gen Firewalls, conseguimos consolidar estes serviços, porque não temos que instalar sondas, não temos que instalar mais um equipamento, conseguimos consolidar com estes serviços cloud baseados em assinaturas. Depois há aqui um fator diferenciador, que é a parte de especialização que existe. A Palo Alto tem especializações para o OT, na parte do Industrial IoT, para a parte do Medical IoT, que é muito importante. A parte do Medical IoT hoje em dia, porque obviamente são dados ultrassensíveis, que ali estão de máquinas que fazem análise, mas também fazem suporte de vídeo e tratamentos, e isso é muito importante que aqueles devices não entrem em loop, porque alguém os quer atacar ou quer aqui malefícios a pessoas. E mesmo agora também na parte do Enterprise IoT, com as redes 5G, como já referimos. Portanto, e aquilo que nós temos de fazer depois no final também é estender esta filosofia aos acessos remotos por parte dos fabricantes e dos contractors. É sempre uma dor de cabeça neste tipo de redes, neste tipo de soluções, instalar-se uma rede IoT que controla, por exemplo, um processo de fabrico, controla um forno, controla um sistema de energia, e o fabricante instala um router qualquer porque tem que ter acesso remoto. Não. Isto tem que ser totalmente integrado,
totalmente abrangente e com uma política de zero trust só cede quando eu digo que acede àquele ponto com estas regras, ok? E isto tem que ficar definido. Pronto, e é isto que nós vemos com este tipo de soluções quando os clientes nos abordam, que querem realmente olhar para isto desta forma holística, nós conseguimos realmente entregar isto tudo numa plataforma integrada, porque conseguimos, como isto é tudo basicamente um modelo cloud, e há um data lake que na cloud também, que só a força da computação da cloud consegue fazer toda esta correlação e análise, é lá que nós conseguimos entregar todos estes dados, das Next Gen Firewall, dos serviços, mesmo da própria, dos serviços de Prisma Access, de qualquer device na minha rede, mesmo o próprio Network Access Control que eu tenho na minha rede, tudo que eu tenho na minha rede que possa gerar logs, vai para este data lake, posso enriquecer, posso enriquecer, aquilo é analisado, é tudo relacionado, vai-me dar um overview só daquilo que são incidentes de segurança, ok? Realmente coisas que eu tenho que olhar, coisas que eu tenho que perceber o que é. E depois, esta resposta, tanto bem, também no caso da cloud, pode ser automatizada com coisas tipo XOR, ou até podem ser cogeridas se estivéssemos aqui a falar de serviços MDR. Portanto, para nós, é esta a nossa visão, é esta a nossa abordagem que nós temos com os clientes e essa é a mensagem que nós tentamos pensar. Portanto, que hoje em dia este tema de cibersegurança é fulcral para conseguirem realmente perceber tudo que está ligado na rede, seja o que for, e ter o controle e manutenção constante daquilo que está a passar. Obrigado, Luís. Eu, antes de passar a palavra à Marta, eu gostava também de ouvir a perspectiva do Pedro Lourenço, da HP Aruba. Pedro? É difícil ter mais para dizer. Acho que tivemos aqui bastante detalhe já. Há aqui dois pontos que eu gostava de sublinhar que já foram ditos. Há uma coisa que o Fabrício disse que eu acho que é fundamental, que é o tema da cultura. Portanto, a segurança começa. Eu costumo dizer que a segurança mede-se em níveis de paranoia, mas já não me lembro onde é que li isto. E eu vou tentar securizar em função do quão preocupado eu estou com as coisas. Eu acho que é preciso ter a noção, e acho que agora já temos as notícias em todo o lado que nos fazem perceber que não é se eu vou ser atacado, é quando é que eu vou ser atacado e como é que eu vou ter os mecanismos de fazer a contenção e de perceber o que é que está a acontecer e reagir para resolver isto. O Tiago também tocou num ponto muito importante que tem a ver com que tipo de equipamentos é que eu estou a ligar na minha rede. A verdade é que até há bem pouco tempo, os fabricantes de IoT não tinham qualquer preocupação com a segurança. Portanto, o IoT sempre foi visto como um mercado de escala, sempre foi visto como um mercado de otimização de custo, e estes dispositivos que estavam a ser multiplicados por milhares que iriam ser instalados nas organizações estavam a ser otimizados para fazer aquela função que querem fazer, sejam sensores de temperatura, sejam sensores de qualidade do ar, sejam sensores de presença, seja o que seja. O objetivo era ele fazer aquela função e a segurança nunca foi um tema. Como o Tiago disse, hoje em dia já começam a haver certificações de segurança, portanto, há alguns fabricantes que já começam a ter esta preocupação, mas a grande maioria ainda não o tem. E as organizações, quando começam a trazer estes equipamentos para dentro da sua organização e quando os começam a ligar à rede, e muitas vezes as equipas que são responsáveis por estes equipamentos não têm nada a ver com estes projetos. Eu costumo dizer, houve um cliente que uma vez me disse que portanto, era responsável da IT e disse, eu digo sempre esse exemplo porque eu acho dos mais caricatos, disse, agora vem para ali uma vending machine de café e de repente eu sou responsável pela segurança da máquina de café, porque a máquina de café tem que comunicar com o operador da máquina de café para ele saber quando é que vai o café. E de repente isto está ligado na minha rede, eu sou responsável por isto, portanto, vem o sistema da AVAC, vem o sistema de iluminação inteligente, e isto são projetos que, não sendo da IT, passam a ser da IT por agregação. Portanto, eu tenho que ter uma preocupação, não posso confiar, tenho que ser paranoico, não posso confiar que os fabricantes tiveram todos os cuidados de segurança, porque não é essa a função, e eu, quando vou construir a minha infraestrutura, eu tenho que realmente ter esta segurança. E foram ditos aqui vários pontos, é óbvio que a visibilidade é chave, eu não posso deixar nada entrar na minha rede se eu não souber o que é. Portanto, eu tenho que ter capacidade de fazer fingerprinting dos equipamentos, fazer autenticação dos equipamentos. Muitas vezes estes equipamentos não vêm com autenticação, com mecanismos de autenticação avançada. Portanto, como eles não vêm com mecanismos de autenticação avançada, é mais difícil de securizarmos e eu tenho que fazer, tenho que ter tecnologias. O Luís falou, nós, na infraestrutura é importante termos mecanismos de segmentação dinâmica, em que eu, consoante o tipo de equipamento que se está a ligar na minha rede, aquele equipamento não é suposto falar com toda a gente. O equipamento
Então, um sensor de temperatura, se calhar tem que falar com um servidor de temperatura. Uma vending machine, se calhar tem que falar com o operador através da internet. E eu tenho que criar mecanismos de perceber que quando um destes equipamentos na minha rede se está a ligar na minha rede, que tipo de equipamento é este? E em função da análise de que tipo de equipamento é este, então eu vou-lhe aplicar uma política e a infraestrutura tem que ter mecanismos para segmentar. Nós hoje em dia falamos muito em microsegmentação, que é mesmo equipamentos que estão na mesma rede, eles não é suposto falarem uns com os outros se não fizer parte do rol deles fazer isso. Portanto, nós temos que ter mecanismos de dizer, ok, tu vais entrar na minha rede, vais entrar de acordo com as condições que eu pré-defini e só vais falar com quem eu deixar. Portanto, isto é chave. Obrigado, Pedro. Eu passava então a palavra à Marta para avançarmos com a sexta pergunta. Marta? Obrigada, Rui. Falamos agora de sustentabilidade e nem de propósito, esta semana, na segunda-feira, dia 25 de setembro, comemorou-se pela primeira vez em Portugal o Dia Nacional da Sustentabilidade, que é um tema cada vez mais importante para as organizações, tendo em conta que também que o preço da energia, como temos verificado, vai colocar ainda mais pressão sobre a procura de soluções mais sustentáveis. Gostava de começar por perguntar ao André Ribeiro, da Schneider, como é que estão a evoluir as soluções nesta área? Bom, Marta, este tema da sustentabilidade é muito importante para a Schneider, é um dos temas que nós mais privilegiamos aqui dentro da organização, e não é à toa que a Schneider em 2021 foi considerada a empresa mais sustentável do mundo, e este ano, pelo 12º ano consecutivo, está também entre as empresas mais sustentáveis do mundo, novamente. E, portanto, isso reforça o papel e a responsabilidade que nós temos a nível de responsabilidade na área da sustentabilidade. E passando aqui para a parte mesmo na ótica de fabricante, nós temos, como já referi, preocupações na parte da concepção dos produtos. Isto começa com o design e, portanto, logo a partir do design nós tomamos as melhores práticas para conceber produtos que depois o resultado final se traduz em mais eficiência, neste caso, eficiência energética, no consumo energético, portanto, uma maior eficácia onde ele vai operar, tanto a nível do PS como a nível do arrefecimento, e, portanto, temos a garantia que quando propomos um produto para o mercado, garante o menor consumo possível com a maior eficiência possível para o cliente final. E depois, nesta ponta, também criámos, pioneiros aqui a criar um eco-label, e esse eco-label, mais uma vez, através da transparência que a Schneider promove em questões de sustentabilidade e ambientais, dá também a conhecer ao cliente, quando adquirir o produto, que materiais é que foram utilizados na concepção desse produto e, portanto, a circularidade também desses materiais e depois também em fim de vida desse produto adquirido, para onde é que os materiais vão. E, portanto, a nível de sustentabilidade, eu julgo que posso mesmo garantir e reforçar que somos aqui um dos first ones do mundo e, portanto, garantindo aqui a confiança e reforçando aqui a confiança quando o cliente adquire um produto Schneider, tem a garantia que está a contribuir também para um mundo mais sustentável. Obrigada, André, obrigada pelo contributo. Gostava agora de ouvir o Pedro Lourenço, aqui também da perspectiva da HPE, peço desculpa, Aruba. Então, a sustentabilidade, nós podemos ver isto de vários pontos de vista. Se virmos do ponto de vista da infraestrutura em si que sustenta isto, já há uns anos para cá que todos os equipamentos começam a implementar o que são protocolos de otimização da utilização de energia. Falando aqui um bocadinho, se calhar, da minha área, um AP que não tem gente à volta, se calhar não faz sentido estar a radiar com energia máxima, quando pode fazer ali uma otimização. Portanto, isto, na verdade, se calhar não é IoT, mas é IoT, é telemetria, é perceber o que é que está a acontecer. E esta história do smart e do edge e do IoT passa muito por perceber o que é que está a acontecer à volta e atuar sobre o que está à volta. E há esta preocupação. Neste momento, é uma das perguntas que nós recebemos dos clientes quando estão a analisar equipamentos e quais são os consumos, estão a ver, perceberam que tem um peso significativo. Portanto, é um ponto-chave, sendo que até os próprios sistemas de sensorização estão a começar a aparecer com equipamentos que já não precisam de alimentação da rede ou não precisam de baterias, elas próprias já têm a capacidade de ser alimentados pela luz ou têm a capacidade de ser alimentados por pressão. Portanto, se falarmos de um sensor que é um atuador,
Obviamente não vamos ter que ter, tanta preocupação em manter aqueles equipamentos, porque eles vão ter uma durabilidade maior, não vou ter que estar constantemente a preocupar-me se tenho que trocar baterias, se for uma coisa remota, e mais uma vez vamos otimizar aqui o que são os consumos de energia. Depois é óbvio que o próprio OTI é isto que vai fazer, vai-me permitir ver se o espaço que está à minha volta está adequado às necessidades que estão a acontecer. Portanto, eu vou conseguir perceber quantas pessoas é que tenho. Se eu estiver a falar na agricultura, por exemplo, eu vou conseguir perceber se o terreno está molhado ou não está molhado, se faz sentido fazer uma rega. Se eu tenho um escritório, perceber se as pessoas estão todas, se todos os espaços estão ocupados, e se faz sentido ter iluminação, se faz ter ar-condicionado. Tudo isto são otimizações que nós conseguimos fazer com esta parte de IoT e com grandes benefícios, tanto do ponto de vista de sustentabilidade ecológica, falemos assim, como do ponto de vista de sustentabilidade financeira, porque vamos realmente estar aqui a ter ganhos, tanto do ponto do consumo, como do ponto de vista do custo que isso vai ter para mim. Portanto, é simbiótico, é um mais, não é? Para além disso, hoje em dia há cada vez mais uma preocupação. Por exemplo, na HP Aruba temos um compromisso com o que é a economia circular. Neste momento estamos a controlar todo o ciclo de vida dos nossos equipamentos, para que quando começam a chegar aos fins de vida de utilização, uma parte significativa, portanto, fazemos a retoma desses equipamentos, uma parte significativa das partes desses equipamentos são reacondicionadas, são aproveitadas, são reutilizadas, de modo a minimizar o impacto do ponto de vista de desperdício que existe como é óbvio, toda esta construção de equipamento. Não queremos continuar eternamente a construir e a consumir de um ponto de vista extrativista, queremos cada vez mais fazer essa reutilização e essa filosofia. Portanto, temos muita comunicação interna do ponto de vista de todos os projetos que são desenvolvidos, trazerem sempre para cima da mesa esta preocupação de reutilização ou reciclagem do equipamento que existe no equipamento quando estamos a fazer uma renovação. Tiago, viu aí muito a concordar com o Pedro. Obrigada, Pedro. Sim. Viu aí muito a concordar com o Pedro e era precisamente também Olha. a sua opinião que queria aqui nesta questão. Bom, então falou muitos pontos-chave aqui, tanto ele como o André, mas eu penso que ele falou aqui, primeiro, que nós como é que olhamos para isto, neste caso, tanto a sustentabilidade como o aumento do custo de energia. Tanto que a energia, como sabemos, é um dos grandes custos, um dos maiores custos na infraestrutura dos clientes, e nós temos que pensar que com o aparecimento de tanta necessidade de ligar tanto à rede informática como à rede elétrica, cada vez mais temos que ter essa noção e perceber que dentro dos próximos anos fala-se que até 2050 vai crescer a necessidade de energia elétrica 57%, tanto, e de outros centros de dados vezes 4 o que temos hoje. Portanto, e perceber que vamos ter esse problema e como é que podemos enfrentá-lo. Portanto, é dessa forma que nós vemos e um bocado também associado à descarbonização. Portanto, nós olhamos para estas necessidades que o mercado vai ter e tentamos oferecer um bocado de soluções nesta área. Tanto há pouco o André também falava de eficiência energética, portanto, e aqui o Pedro também, e é um bocado por aí, quando falamos de eficiência energética, chegamos ao pé de um cliente, e falamos de eficiência energética por si só, e às vezes pouco diz ao cliente. Mas algo que chama logo a atenção que esta eficiência energética está associada a uma poupança real do custo da energia elétrica. Portanto, estamos a falar, o Pedro falava aqui dos APs, eu falo, por exemplo, das UPS, não ter carga em cima das UPS às vezes é um problema porque aumenta o consumo elétrico, portanto a eficiência da máquina aumenta substancialmente. E nós, como fabricantes, o que fazemos é isso mesmo, é tentar, desde quase do consumo zero, ter uma eficiência energética elevada. E aí, o que é que significa para o cliente? Uma poupança de energia. Portanto, e sim, o cliente consegue perceber que vai poupar dinheiro e aí já começa a tomar mais atenção e a escutar aquilo que temos a oferecer, porque quando vamos ao cliente e falamos, os clientes gostam muito só de olhar para o custo final do produto ou das soluções e pouco olham para um custo total da operação, portanto, o total cost ownership, portanto, o custo total da operação ao longo dos anos, portanto, que tem uma série de fatores, um dos quais e um dos principais é o custo de energia. Portanto, e aqui, quando vamos mostrar a 5, a 10, a 15, aquilo que o cliente desejar, o custo da operação,
de certas determinadas máquinas mais ou menos eficiente, transformar isso em euros tem sido importante, e essa mensagem passa mais facilmente. Outra parte é um bocado da descarbonização, portanto aí temos feito tantos passos muito importantes, desde a parte da utilização e de componentes para renováveis, portanto, como aproveitamento e reatualizar aquilo que o Pedro falava, pois as baterias têm um fim de vida útil e não podemos deixá-las para o lixo, não. Nós colocamos outra vez no mercado, não dá para uma solução de um carro elétrico, mas pode dar para uma solução de armazenamento de energia, como o caso da storage. Portanto, e no fundo damos uma continuidade toda aos equipamentos e ao cliente, que no fundo, mais uma vez, vai gerar um baixamento de custo do custo de eletricidade e vai aproveitar energias renováveis e fontes limpas na sua infraestrutura. Portanto, temos aqui todas uma parte muito interessante e uma oportunidade muito grande junto dos nossos clientes. O importante às vezes é passar a mensagem, e nós como fabricantes temos a obrigação de demonstrar, e por A mais B, que realmente ele tem que caminhar neste sentido. Portanto, uma poupança de energia tem que ser mais eficiente, e isso até vai lhe gerar um retorno interessante no final do mês. Obrigada, Tiago, obrigada pelos insights. Antes de passar a palavra ao meu colega Rui Damião, resta-me agradecer, vamos já para a última questão, resta-me agradecer ao painel por este momento e por esta bela discussão que aqui tivemos. Passo agora então a palavra ao Rui. Obrigado, Marta. Vamos para a última questão deste fórum, que é no fundo a mensagem para o canal. Eu vou dirigir esta pergunta a todos e começava por dirigir a mesma ao Pedro Lourenço. Quais é que são os desafios e as oportunidades para os parceiros de canal neste mercado? Pedro? Então, os desafios e as oportunidades muitas vezes são a mesma coisa aqui. Portanto, a oportunidade, isto quase que nos remete à primeira pergunta que tínhamos feito, vamos a ver crescimento. Então, a oportunidade é exatamente as organizações estão a pedi-lo. As organizações percebem que existe esta tecnologia, percebem que ela está a amadurecer. Ela, durante muito tempo, a tecnologia até era uma coisa muito desagregada, era difícil ter uma visão consolidada das coisas, e havia situações pontuais em que era aplicável, e se calhar em mercados muito pontuais. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já é aplicável, ela já está democratizada, quase, chamemos-lhe assim, e já existem mecanismos de visibilidade que permitem às organizações apresentarem desafios. Muitas vezes elas foram ler e leram por alto nível o que é possível fazer, e vai ser o desafio dos parceiros traduzir o que são esses desafios em tecnologia, em soluções tecnológicas. Este é um dos grandes desafios que eles vão ter. A oportunidade é de crescimento. Nós temos visto novos parceiros a aparecerem focados nesta área específica. Temos visto os nossos parceiros tradicionais a desenvolverem novas áreas. Portanto, a telemetria, os dados, esta explosão de dados criou novas áreas de estudo, não é? Portanto, a data science, neste momento, que está a processar todos os data lakes, é um dos exemplos. E nos parceiros nós estamos a ver a mesma coisa. Estamos a ver que eles próprios estão a perceber que há aqui um espaço, estão a desenvolver esse espaço, a perceber que têm potencial de alavancar o negócio que têm o potencial de criar novos espaços de negócio. E, portanto, esta é uma das grandes oportunidades que nós vemos aqui, porque o mercado está receptivo. O tema da sustentabilidade que falámos é chave nisto. O tema da otimização de produtividade, o tema da otimização financeira é chave nisto. O outro grande desafio foi o tema da cibersegurança. Portanto, quando partimos para isto, não podemos partir só focados para o admirável mundo novo que aí vem de dados em todo lado. Temos que fazê-lo com esta preocupação. Portanto, isto é chave. Sendo que para os parceiros, mais uma vez, é uma oportunidade, porque é uma área que está casada. Portanto, temos que ter sempre estes dois espaços a andarem de mão dada, mas é chave trazer para cima da mesa esse assunto, se os clientes não tiverem essa preocupação, e se já tiverem, ajudá-los a construir uma solução estruturada para responder aos desafios, então. Obrigado, Pedro. Eu gostava também de ouvir a perspectiva neste caso, a mensagem para o canal do Fabrício. Quais é que são as oportunidades e os desafios para os parceiros de canal? Fabrício? Bom,
Os parceiros canais desempenham um papel vital na entrega dessas soluções de IoT, de Edge e Smart, por exemplo, em Portugal. As oportunidades incluem a oferta de serviços de consultoria estratégicas, a integração de sistemas altamente personalizados e, muito mais importante que as entregas são esse suporte contínuo de toda essa integração e de um produto ou um serviço que, por sua vez, vai ser implementado. O negócio ele é muito específico de cada uma das empresas. As empresas têm o seu negócio. O negócio das companhias não é produzir integração de redes, não é produzir, por exemplo, a entrega de oferta de serviço para isso. Então, acredito que essas oportunidades elas estão inerentes a quem são, a nós como somos especialistas em produzir esse tipo de conteúdo e de negócio. No entanto, os desafios incluem a necessidade de investir em treinamentos constantes para acompanhar o ritmo dessas inovações tecnológicas. Por exemplo, 70% dos canais, por exemplo, os parceiros canais hoje em Portugal, vem identificando a falta de habilidade especializada e isso é um desafio crítico. Então, o que nós desempenhamos é nos qualificar, estarmos sempre no mesmo ritmo das evoluções tecnológicas, trazendo inovações dessas evoluções tecnológicas e prestando assim um serviço para as companhias que não têm esse know-how. E, por sua vez, as análises mais detalhadas de dados específicos sejam úteis sempre à discussão, necessidade, demanda e, por sua vez, uma oferta conectada a esse tipo de serviço. Então, existem sim, os desafios estão no mercado, as oportunidades para que nós constantemente desenvolvamos soluções para tal, ela é inerente. E estaremos sempre evoluindo ao mesmo ritmo que toda essa necessidade, todos os clientes e companhias em Portugal tenham, assim como essa oferta que desenvolveremos para o futuro, para o presente e para o futuro, como sou. Obrigado, Fabrício. Eu também gostava de ouvir a mensagem para o canal da ITA, neste caso, Tiago Caneiras. Pronto, a Itan, aquilo que já falámos e que também já falei aqui anteriormente, será um bocadinho na oferta destes tipos de soluções que tem por oferecer e tem para deixar e achamos nós que o canal é o veículo correto e certo para chegar ao cliente. Portanto, depois nós na Itan, como é que nós estamos envolvidos no programa de canal? Olhamos sempre por duas vertentes, temos duas dentro dessa área de negócio temos dois canais específicos que trabalhamos, que é o canal do IT e o canal elétrico, ok? E dessa forma temos um programa de canal específico para cada uma dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Portanto, mas olhamos sempre para a base, portanto, olhamos sempre para o cliente final e trabalhamos sempre todas as ofertas de produtos e soluções para o parceiro, é pensar no cliente final, portanto, na oferta para o cliente final. Olhamos qual é que é a necessidade dele específica e a partir daí, dessa base, começamos a subir para o parceiro e para o canal qual é que é as suas mais-valias. O que é que nós podemos oferecer ao parceiro, neste caso, de canal? Conseguimos oferecer a formação, que achamos que é essencial passar a mensagem da formação, tanto em soluções como em produto, tanto para depois, junto do cliente final, porque ele diariamente que lida com o cliente final, consegue contar a discutir, tanto no início como no final, como durante todo o projeto, consegue discutir imensas questões, portanto, e achamos que a formação é essencial. Depois conseguimos oferecer desde equipamentos de teste, desde visitas à fábrica, desde descontos reais para o parceiro e para o cliente final. Portanto, temos toda uma oferta dentro do nosso programa de canal completamente direcionada junto do parceiro e do cliente final. Portanto, esta é a oferta que nós temos na Itan, já trabalhamos o programa de canal já há muitos anos, mais recente no caso do IT, mais recentemente na área elétrica e tem dado frutos, portanto, mas sempre olhando para a base, parceiro e depois somos nós. Portanto, é um bocadinho essa a nossa visão e é aquilo que temos para oferecer. Obrigado, Tiago. Gostava também de ouvir a mensagem para o canal, neste caso da Schneider Electric, André Ribeiro. Obrigado, Rui. Bem, nós de facto aqui damos extrema relevância ao canal parceiros, aos nossos parceiros, tanto que os privilegiamos em contato com o cliente final.
E, e aqui os desafios que esta realidade do Edge, do IoT, traz, é aqui a complexidade de tentar passar este conhecimento muito especializado a estes parceiros. E para dar resposta a esta complexidade, para poder qualificar os nossos parceiros, nós estabelecemos agora, este ano, um programa Edge, e portanto é um programa de certificação de Industrial Edge que permite qualificar os parceiros e dotar os parceiros de conhecimento para poder depois fazer boas abordagens ao mercado e poder então fazer as melhores recomendações da infraestrutura que irá suportar estas tecnologias nas diversas áreas, mais especificamente aqui neste caso na parte da industrial. E portanto neste contexto nós estamos sempre a conceber programas que facilitem e que dotem os nossos parceiros de conhecimento para que sejam autónomos no mercado e para que consigam fornecer as melhores soluções, os melhores produtos, os melhores softwares ao cliente final. E neste contexto é isso, é isso que fazemos. E depois a oportunidade, como já falámos ao início, a oportunidade é o crescimento do mercado que está provado, ou pelo menos está provado através de dados que irá existir. E, portanto, a oportunidade existe, falta a parte da qualificação que também está a ser feita e, portanto, temos aqui a receita, julgo eu, de sucesso para sermos aqui termos aqui um bom resultado no mercado. Obrigado, André. Por último, falta o Luís Correia, naturalmente que aqui não vai passar a sua mensagem para o canal, mas porque não é um fabricante, mas ainda assim pedir-lhe quais é que são as oportunidades e os desafios que encontram neste mercado. Luís? Na parte dos desafios, eu diria que, pronto, que há aqui temos aqui algo que nós juntamos isto a alguma complexidade tecnológica, ou seja, como existem tantos fabricantes de devices IoT e redes IoT, nem sempre é fácil integrar. Em algumas das situações em que os clientes nos pedem, pronto, há esse desafio. Pronto, às vezes é muito tricky conseguir consolidar tudo. Todos estes devices de vários fabricantes e de várias finalidades no mesmo ecossistema e ter realmente a solução o mais simples possível para entregar o melhor resultado ao cliente. A parte da segurança e privacidade, essa vai estar sempre presente, não falha. Portanto, os standards, as normas e a compliance com normas de privacidade de dados vai ser cada vez mais exigente, não é segredo para ninguém. Portanto, e nós temos que ter essa capacidade, os parceiros e os integradores têm que ter essa capacidade de desenhar as redes e implementar medidas de segurança, tendo sempre esse mindset da compliance com as normas. A parte dos recursos humanos, porque os recursos humanos, infelizmente, nesta área do IT, neste momento estamos aqui a atravessar aqui um marasmo, é muito complicado contratar pessoas e reter pessoas, porque temos que as reter, mas ao mesmo tempo temos que as formar nestas novas tendências, nestas novas realidades. E isso exige, portanto, um plano de investimento em informação no médio prazo, portanto, que também tem o seu custo, portanto, mas sim, este é um tema recorrente na área, mas sim, há aqui oportunidades, claro, que já referiram, os colegas do painel já referiram, há aqui grandes oportunidades, portanto, os clientes são realmente, nota-se que o mercado está à procura deste tipo de soluções, os clientes pedem-nos para os ajudar a desenhar estas soluções. Dá-nos a oportunidade a nós de começar a tentar personalizar aqui, fazer um portfólio personalizado destas soluções que depois podem ser ajustadas a um setor ou mesmo para um conjunto de clientes. Isso acho que é uma vantagem. E depois, em cima disto, conseguimos desenvolver aqui mais uma camada de serviços. Portanto, nós, que tipicamente os integradores em Portugal, para além de venderem tecnologia, desenharem projetos, temos aqui um conjunto de serviços largados, como nós temos a nossa pirâmide de serviços também, seja preventivos, reativos, ou mesmo outsourcing, investigação, muito agora, infelizmente, entre aspas, nos últimos anos, a parte de resposta a incidentes e investigação forense. Portanto, temos aqui mais uma oportunidade de criar aqui uma camada de serviços, de gestão e suporte a este tipo de soluções, que são altamente desvalidados e que têm aqui um grande valor acrescentado para nós. Obrigado, Luís. Chegamos ao fim desta mesa redonda dedicada a Smart IoT e Edge. Em meu nome e em nome de toda a equipa do IT Channel, quero agradecer a todos os leitores que aderiram a este fórum virtual, assim como ao André, ao Fabrício, ao Luís, ao Pedro e ao Tiago por terem aceitado o nosso convite e partilhado a sua visão sobre o mercado.
O conteúdo desta mesa redonda será partilhado na próxima edição 101 do IT Channel, que será lançada até ao final da próxima semana. Uma vez mais, em nome do IT Channel, obrigado a todos e até à próxima.